129 dias até a data final. Glória à porra do Esquadrão Sepia-Lead. Na parede dentro da garagem preta, onde a cor já tinha desbotado graças ao clima, havia um antigo quadro negro que fora colocado por alguém desconhecido, e aquelas grandes palavras em giz colorido indicavam uma contagem regressiva. Shin, que estava olhando para uma prancheta, levantou os olhos e viu essa frase otimista no quadro. Na verdade, a contagem deveria estar em 119 dias. Quando o Cujo foi mandado para esse esquadrão, ele atualizava o número todos os dias. 10 dias atrás, ele morreu. Shin parou de olhar para a contagem regressiva e baixou a cabeça para olhar os registros de manutenção que estavam na prancheta. O Juggernaut estava parando no hangar. Ele foi em direção ao seu Juggernaut pessoal. Os brilhantes olhos tinham a cor vermelha igual a um piropo, e o cabelo curto tinha a cor de ônix. Ele havia herdado as linhagens sanguíneas nobres de Piropo e Ônix, e entre os quais eles chamam de 86ers. Shin tinha as características mais marcantes de um Colorata. Seu lindo rosto era marco por uma expressão calma e indiferente, um pouco indiferente. Seu corpo era esguio e sua pele branca refletia sua antiga posição como membro da nobreza do Império. A paisagem do fronte oriental eram predominantemente florestas, pradarias e pantanos. Shin estava usando uma roupa camuflada de cor amarela e marrom escura. Seu colarinho estava bagunçado, mas ele não precisava arrumar, pois não tinha nenhum superior lá para supervisioná-lo. Um lenço azul envolvia o pescoço dele. Mesmo estando no fronte de batalha, os membros dessa base tinham dias livres e relaxados sem batalhas. De acordo com o relatório enviado para o Andler, agora deveria ser a hora deles estarem patrulhando a área ao redor. Eles deviam fazer isso todos os dias, mas o esquadrão considerou isso inútil, e então não faziam. Aqueles que queriam sair para fazer algo, iam para cidades vizinhas procurar coisas úteis, enquanto outros iam fazer as tarefas que lhes foram designadas: cozinhar, lavar roupas, limpar, plantar vegetais, alimentar as galinhas, e outras coisas do tipo, e outros apenas ficavam matando tempo. O som barulhento de botas militares ecoou no chão, e em seguida, um grito mais alto que o barulho de um tanque ecoou pelo hangar. Shin, Shinei Nouzen, você fez uma bagunça novamente, seu desgraçado. Como um rato esperto, Kino saiu rapidamente do cockpit e se escondeu nas sombras, enquanto Shin apenas olhou apaticamente para a pessoa que gritou: "O que? Você ainda tem coragem de me dizer o que um Dertaker, seu desgraçado?" Quem estava brigando com Shin era um homem com um rosto selvagem, parecia um cão de guarda, usava óculos escuros, tinha algumas mechas brancas no meio de seu cabelo cinza, era um mecânico que tinha aproximadamente 50 anos, usando roupas cheias de mancha de óleo. O chefe de manutenção do esquadrão Sepia-Lead, Lev Aldrentre. Shin, de 16 anos, era considerado um veterano entre os processadores, mas Aldrentre era um sobrevivente do grupo de recrutas de 9 anos atrás. Ele era um ancião entre os veteranos. Por que você tem que ferrar tanto a máquina toda vez que você vai para a batalha? O atuador e o amortecedor estão totalmente estragados de novo. A máquina não vai conseguir ficar estável assim. Quantas vezes eu tenho que te dizer para parar de ser imprudente? Me desculpe. Você acha que um simples pedido de desculpas vai arrumar isso? Não estou aqui para fazer você pedir desculpas. Estou tentando te mudar para melhor aqui. Um dia desses, você ainda vai morrer em uma batalha estúpida. Já estamos ficando sem peças de reposição, e até o próximo reabastecimento de peças, vai ser difícil reparar as coisas. E as unidades reservas? Nós temos unidades reservas, mas graças a um certo líder AI que quebrou quase todas as unidades reservas, só sobraram 2 unidades. Fazer a manutenção sozinho do seu Juggernaut leva o triplo do tempo dos outros. Quem você acha que é? Um príncipe. O sistema feudal foi abolido na Revolução 300 anos atrás. Você é um pirralho de merda, do jeito que você está desgastando e destruindo as unidades. Só 2 ou 3 não vão ser suficiente para você até que o próximo reabastecimento de peças chegue. Você me ouviu? O que caralhos você quer que eu faça? Fique rezando para que você não destrua os Juggernaut. E depois? Ficar esperando que a sucata que você destrói não venha te assombrar depois pelo resto da sua vida, ou algo do tipo, hein? Qualquer coisa podemos pegar peças do Juggernaut do Cujo. Shin falou aquilo com seu tom de voz monótono habitual, e Aldrentre ficou em silêncio por alguns segundos. Sim, podemos usar algumas peças da unidade do Cujo, mas eu não quero fazer isso. Sério, você não acha que tem algo de errado nisso? Usar peças das unidades dos mortos no seu próprio Juggernaut.
Shin virou ligeiramente a cabeça e apontou para o seu Juggernaut Undertaker. Tinha um esqueleto segurando um pá desenhado com spray na parte da frente da unidade, e o esqueleto estava sem cabeça. Aldrentre apenas fechou o rosto. Não tem por que pensar nisso agora que ele morreu. É isso que você quer me dizer, Undertaker? O velho mecânico apenas acenou com a cabeça pensativo, virou-se para as portas do hangar entreabertas, olhando para as intermináveis planícies de primavera. O céu, tão grande e tão distante, estava azul e sem nuvens, parecia derreter tudo sob ele. Debaixo dele, a centaureia cianus cor de lápis lazuli e a grama cor de esmeralda brilhavam. O cenário se estendia indefinidamente. Ele tinha sido o túmulo de milhões de 86ers, espalhados por todo esse campo de batalha. Os 86ers não têm túmulos. Eles não existiam, então naturalmente não tinham túmulos. Até mesmo enterrar seus cadáveres era proibido. Os porcos que tinham a aparência de humanos, não tinham o direito de descansar, e nem a liberdade para lamentar a perda de seus amigos. Foi assim desde o começo da guerra há 9 anos, e continua assim ainda. O cujo explodiu em pedacinhos, não foi? Sim. Minas automatizadas, armas contra infantaria sem rosto, com 4 membros e com o corpo cheio de explosivos. Eles eram medonhos, se pareciam com humanos, tanto que, se olhasse de longe, eles pareciam vítimas no meio do campo de batalha. Cujo foi ajudar outro esquadrão em uma batalha noturna, e acabou se encontrando com um desses. Mas agora está tudo bem. Ele está lá nesse momento, não é? Provavelmente. Pessoalmente, Shin não acreditava na existência do céu nem do inferno, mas ele acreditava que a alma de Cujo tinha deixado esse lugar, e ido para um lugar melhor. Aldrentre deu um olhar intrigante. O Cujo teve sorte de ter sido do mesmo esquadrão que você. Esses caras também. A bola entrou pelo aro, e a rede maltrapilha balançou quando a quadra explodiu em aplausos. A música de anime ecoava junto com o riff de guitarra e letras aleatórias. Esse canto reverberava pela área da base. Aldrentre sabia muito bem que esse cenário diante dele nunca seria visto em qualquer outro esquadrão além desse. Batalhas contínuas. Patrulhas diárias para se prevenir de ataques da Legion. A grande tensão e o medo acabariam aos poucos com a psique de uma pessoa, e através das batalhas, amigos seriam perdidos. Como todos os dias eram árduos para eles, eles não conseguiam ter uma vida humana digna, quem dera conseguir relaxar e se divertir. Mas mesmo assim, esse esquadrão conseguia relaxar e não se preocupava com ataques inimigos, mesmo que esses fossem inevitáveis. Esse pessoal consegue viver em paz graças a você, Shin. Mas aquele que demora 3 vezes mais na manutenção dos Juggernaut sou eu, não é? Aldrentre ficou sem palavras. Shin só deu de ombros quando percebeu o olhar descontente sob os óculos escuros de Aldrentre. Pirralho, era só uma brincadeirinha, e você levou a sério. Eu me senti incomodado com isso. Mesmo que eu não tenha demonstrado isso com ações. Idiota. O trabalho de nós, mecânicos, é fazer com que vocês, seus pirralhos, voltem vivos. 1 ou 2 unidades é um preço baixo a se pagar para que vocês consigam voltar vivos para casa. Temos que consertá-las, não importa o quanto isso seja difícil. Ele falou isso e então se virou envergonhado para o lado. De qualquer forma, o nosso Andler mudou novamente. Que tipo de pessoa será dessa vez? Silêncio. Sim. Sim não é resposta, fala direito. Parece que é isso mesmo. Devido às constantes mudanças, Shin esqueceu os nomes dos Andlers há muito tempo. Na verdade, os processadores nunca se importaram com a existência dos Andlers, porque os Andlers há muito já abandonaram seus deveres. Uma vez que tivesse muitos pulsos eletromagnéticos, o radar não conseguiria mais transmitir os dados, e o QG no continente não conseguiria mais comandar direito. Sendo assim, os processadores nunca se importaram com os Andlers, pois a existência deles não mudava nada. O dever do Andler virou praticamente só supervisionar os processadores no final, esse era o trabalho deles. A missão do Andler era suprimir o espírito de rebelião dos 86ers, usando-os para raid, que lhes permitia monitorar todas as ações deles e também permitia dominá-los. Shin lembrou das conversas pouco frequentes da semana passada e disse: ganhei mais trabalho para fazer. Parece que tenho que escrever um novo relatório de patrulha toda semana. Eles não vão ler. E o único maluco que enviou descuidadamente os mesmos relatórios de 5 anos atrás foi você. Para entender, ele não mudou as datas e as localizações, e desde então, eles nunca mais saíram para patrulhar. Então tudo que tem nos relatórios é mentira. Shin ainda estava perplexo que a farsa dos relatórios nunca foi descoberta. Você por acaso mandou relatórios antigos por engano? Ele se lembrou da voz calma, que mais parecia o badalar de um sino prateado,
ó questionando sobre esse detalhe, e suspirou. Nunca pensei que você seria tão descuidado. Ela riu enquanto falava, a risada dela era cheia de bondade verdadeira e sinceridade. No dia que ela foi designada, no momento que sincronizamos com ela quis nos cumprimentar, e falou que iríamos conversar mais no futuro. E então ela nos contata no mínimo uma vez por dia. Eu acho que é um caso raro entre o exército republicano. Parece ser gentil. Bem, ela vai sofrer. Coitada. Shin pensou o mesmo, mas não respondeu. Nesse mundo, justiça ou ideais não tinham poder nem sentido. Sim. E por algum motivo, Shin se virou para as intermináveis planícies da primavera, como se alguém tivesse chamado ele. Ba-dum TSS. Isso aqui é literalmente um porco vivendo do lado de fora da Grammur. Muito engraçado, em Aruto. Na cozinha do exército, que corajosamente se voluntariou para cozinhar a geleia de frutas. Respondeu sem rodeios a frase idiota que seu companheiro de esquadrão falou. Ele era um jade, com cabelo loiro e olhos verdes, tinha 16 anos, era meio baixo e magro. O garoto Rubi, Aruto, colocou o enorme javali na entrada do pátio, levantou os braços mostrando toda a sua felicidade e coçou a cabeça. Ele não tinha nada para fazer hoje, então foi caçar javalis na floresta que tinha lá perto. Vocês são chatos, onde está a reação, a risada de vocês? Isso foi engraçado, não foi? Se você quer mesmo uma resposta, foi uma piada sem graça, mas bem. Seu soltou o livro de esboços que estava segurando, e começou a medir a caça que estava bem na frente dele. Provavelmente foi arrastado até aqui, por um juggernaut, mas deve ter sido difícil caçá-lo, pois era um javali enorme. Isso é incrível. É muito grande. Não é mesmo? Vamos fazer um churrasco hoje essa noite. Onde está o Raiden? E Angel? Eu quero trocar quem vai ficar encarregado da janta com eles. Bom, o Shin é o responsável de hoje. Raiden foi para a cidade procurar algumas coisas, e a Angel e as outras garotas estão encarregadas de lavar as roupas hoje. Aruto encarou o seu. Quando isso foi decidido? Provavelmente, depois do café da manhã. Agora é quase meio-dia. Mesmo que tivesse que lavar as roupas da base inteira, com 6 pessoas lavando as roupas, não era difícil lavar tudo. O lugar onde era lavada a roupa ficava à beira de um rio. O dia estava ensolarado, um típico dia de primavera. Aruto deu uma olhada. Então agora elas estão tomando banho. O rio é um paraíso, certo? Antes que você vá para o céu de verdade, saiba que todas elas levaram armas. Aruto congelou no mesmo instante. Seu deu um grande suspiro, pegou a colher de madeira e mexeu a panela. Quando viu que a geleia de frutas estava quase pronta, ele apagou o fogo. Ele estava fechando a tampa quando seu para-raio ativou. Quando veio para cá, seu teve um dispositivo RAID implantado na parte de trás do pescoço, e também tinha um brinco com dados para sincronização de registros. O dispositivo RAID e o brinco foram ativados ao mesmo tempo, gerando um calor imaginário. Ele tocou no brinco com a ponta do dedo, e mudou para o modo de comunicação. Ativar. Quando o para-raio sincronizou, os olhos verdes do seu se transformaram em azul gelo. Não muito longe dele estava o Aruto. A mão dele segurava seus ouvidos enquanto o sorriso desaparecia do seu rosto. Shin. E agora? No ponto de lavar roupa na beira do rio. O rio era largo, e muitos corpos d'água podiam ser vistos. Os 6 membros femininos do esquadrão CP aliado estavam brincando de lutinha no meio da água. O que você está fazendo, Kaie? Ande logo. Krena parou de lavar quando viu sua parceira de esquadrão inquieta, e deu um grito para ela. Ela tinha um cabelo castanho avermelhado curto, e olhos cor de topázio dourado como um gato. Ela tinha tirado seu uniforme de combate, e tinha amarrado as mangas ao redor da cintura. A blusa fina mostrava as curvas de seu corpo bem em plena luz do dia, mas nenhuma de suas amigas estava tímida, mesmo todas estando vestidas assim. Não, se parar para pensar, dá um pouco de vergonha. Kaie era uma garota que tinha cabelo preto e olhos negros, além de ter a pele branca e sedosa. Embora sua voz parecesse a de um garoto, ela era uma garota. Seus olhos estavam levemente vermelhos, provavelmente por tentar ficar atenta para que a roupa dela não molhasse e grudasse no corpo. Tinha um rabo de cavalo pequeno, e seu busto era plano, dando um ar sedutor para ela. E realmente deveríamos estar fazendo lutinha na água. Vaug! Angel, com seu cabelo prata azulado espalhado por todas suas costas, pegou um pouco de água com as mãos e jogou na Kaie. Ela não tinha tirado o uniforme, mas tinha aberto bastante o zíper. Para uma dama que parecia elegante, esse era um estilo ousado. O cabelo prateado provava que era uma dularia,
mas ela tinha olhos azuis claros herdados da sua bisavó, uma Celesta. Então ela foi banida de dentro das fronteiras e considerada uma 86er pela República. Você é muito séria, Kaye. Está tudo bem. Nossas roupas vão ser lavadas de qualquer forma. As outras garotas concordaram. E o Shin vai entender. Ah, sim. Ele também tinha falado que hoje estava quente. Até mesmo deu um sorriso, o que não é normal para ele. Bom, isso é compreensível, mesmo vindo daquele líder carrancudo. Falando isso, elas de repente sorriram para Crena. N não é isso que estão pensando. Não foi isso que eu quis dizer. O que tem de tão bom nesse cara que sempre tem uma resposta na ponta da língua? Eu já falei que não é isso. De qualquer forma, o que você acha, Kaye? Shin? Eu pessoalmente não acho que ele seja ruim. Não é de falar muito, é meio estoico, mas ele é bom. Espera um pouco aqui. Crena de repente entrou em pânico, e Kaye segurou a risada. Crena era muito fácil de ler. Entendi. Mas como ninguém pegou ele ainda, eu vou atacar primeiro. Vamos mostrar para ele um ataque noturno à moda oriental essa noite, o mais rápido possível. KKI. Eu não penso nada sobre o Shin, mas eu não acho que isso seja legal. Você devia ser mais como uma Yamato Nadesico, ou algo do tipo. Crena ficou agitada e as garotas sorriram ao mesmo tempo. Você é tão fofa, Crena. Alguns segundos depois, Crena entendeu o que aconteceu. Ei, encontrei vocês. O arbusto chacoalhou, e Daya, companheiro de esquadrão, apareceu. Ele era alto e magro, tinha o cabelo loiro brilhante, e olhos cor de esmeralda. Apenas um detalhe, ele era um garoto. Que a Ali. Vá? Daya foi alvejado pelas armas supersônicas de todas as garotas, que provavelmente estavam engatilhadas desde o começo, e também foi acertado por todos os itens que elas conseguiram jogar. Assim ele recuou rapidamente para dentro do arbusto. Ei! Quem foi que jogou uma pistola? Podia ter me machucado se estivesse engatilhada. Que Alien. Vá? Daya, atingido diretamente por um objeto nessa segunda rodada, finalmente ficou em silêncio. As garotas colocaram as roupas às pressas e Angel se aproximou. Então, Daya, o que foi? Séria, bem legal se você me perguntar se você está bem, com uma voz doce nesse momento, Angel. Bom, você está bem, Daya. Tá, foi mal, por favor. Não diga isso com essa cara medonha, eu vou chorar assim. Kaye prendeu o velcro do uniforme de combate, viu que as outras já tinham se vestido, e então falou. Ok, Daya, você pode sair agora. O que foi? Ah, sim. Na verdade, hoje eu sou o mensageiro. Parece que alguém tinha pedido que ele entregasse uma mensagem. Crena usou seus braços inutilmente para tentar cobrir o seu corpo voluptuoso que não conseguia ser camuflado, nem pelo uniforme de combate. Fez um beicinho. Você podia ter nos contatado usando o para-raio. Por que veio até aqui? Daya coçou a cabeça. Bom, seria bem estranho me comunicar com garotas usando o para-raio bem quando vocês estão se divertindo. E se eu acidentalmente ouvir sobre suas histórias de amor? Se bem que provavelmente eu ouviria algo como a Crena realmente gosta do Shins, ou algo desse tipo. Oku. O rosto da Crena ficou vermelho ao ouvir ele falar em um tom fofo, o qual ela nunca usaria para falar aqui. E as outras garotas do esquadrão começaram a murmurar. Espiar é algo imperdoável, mas você tomou a decisão certa. Nós na verdade não nos importamos, mas a Crena definitivamente não aguentaria. E estávamos falando sobre isso nesse exato momento. Assim, se o Shin se sincronizar conosco da próxima vez, diga aquilo em voz alta, Crena. Vamos ver como ele vai reagir. Ela ficou dizendo que o Shin era horrível, sempre o Death God sem expressão, sempre sério, e que ele não era nem um pouco fofo. Eu não disse isso. Parem com isso. Você é tão fofa, Crena. Vaem. Suas idiotas. Crena, que foi provocada por todo mundo, incluindo Daya, segurou a cabeça enquanto gritava. Kaye, tentando segurar a risada, perguntou. Então, se não foi isso, o quê? O que você queria dizer de verdade então? Ao ouvir isso, Daya perdeu toda a expressão de seu rosto. Ah, é daquele Shin. E com essas palavras, os rostos das garotas ficaram tensos. O homem não vive só de pão. Milhares de anos atrás, um salvador etéreo disse isso uma vez, e isso virou um ditado clássico. Na vida de uma pessoa, sempre se precisa de coisas a mais para enriquecer o corpo e a mente, como lanches, café, música, jogos e coisas do tipo. Os porcos brancos da República que os jogaram nesse inferno, nunca lhes deram nada além do mínimo para sobreviver, pois provavelmente achavam que não era necessário. Por outro lado, se um homem quisesse viver, a principal coisa era encher o estômago. Certo, Fido, temos um problema aqui.
O que um dia foi uma cidade, agora não passa de escombros e de tempos em tempos, eles procuravam nessa cidade alguma coisa que ainda estivesse comestível. Alguns vegetais crescendo nos jardins de alguma das casas, animais de estimação voltando a ser selvagens depois de escaparem de seus lares no caos da guerra, e coisas de entretenimento abandonado. Eles estavam em uma praça a comida sintetizada e o pão esmagado, produzidos em uma fábrica, e que foi obtido em uma sala do pânico em uma das cidades próximas. Seu uniforme estava solto, mostrando seu enorme e grande corpo. Ele era um ex em puro sangue, seu cabelo curto cor de metal escuro, e seu rosto afiado parecia robótico. O Scavenger era um drone que seguia o Juggernaut, e o reabastecia com munição e pacotes de energia. Era esguio, tinha 4 pernas curtas, não era muito bonito. Nesse momento, um certo Scavenger na frente dele baixou a cabeça, avaliando os objetos na frente dele através de um sensor óptico em forma de lente. Qual desses é lixo? Pi. Ele imediatamente estendeu o braço mecânico e jogou a comida sintética para o lado. Rainden observou o objeto branco rolar para longe, e pegou o pão que foi deixado para trás, e começou a mastigar. Até um drone sabia que aquilo era um lixo. As línguas daqueles porcos brancos devem estar podres, já que eles conseguem considerar aquilo como comida. Todos os campos de concentração e bases tinham fábricas de alimento, e fábricas automatizadas para suprir as necessidades das batalhas. A fonte de energia do sistema automático de reabastecimento de comida e o controle da produção vinham por cabos subterrâneos do outro lado da Gran Mur. No entanto, quem controlava esse sistema eram os porcos brancos que não os consideravam humanos, então, a comida era pouca e de péssima qualidade. O que eles chamam de comida sintetizada parecia bem mais bombas plásticas do que comida, e devem te fazer ficar mais burro com o gosto ruim que isso tinha. Assim, seria preciso procurar nos lixões abandonados há 9 anos, se comida de verdade podia ser encontrada. Felizmente, esse esquadrão não tinha necessidade de patrulhar, então muito tempo e pacotes de energia podiam ser conservados, fazendo com que os esquadrões procurassem pelas cidades enquanto pilotavam o Juggernaut. Então, Fido, hoje estamos procurando outras coisas além desse lixo. Pegue o quanto quiser, incluindo outros tipos de comida. Pi. Rainden, que estava sentado no chão parecendo um delinquente, se levantou e Fido seguiu com seus passos fazendo rangidos. Uma das missões dos Scavengers era encher seus coquetes com qualquer coisa, desde detritos de máquinas, cápsulas de bala, comida, etc. As instruções do Rainden, no entanto, eram um pouco estranhas. Só para constar, o termo Scavenger era só um apelido. Se os suprimentos não fossem suficientes para uma batalha, eles pegariam itens utilizáveis de Juggernauts destruídos ou de outros Scavengers. Fora de combate, eles vagam pelo campo de batalha e pegam itens que podem ser usados. Por isso os processadores os chamam de Scavenger. Eles eram bons companheiros de equipe, pois com eles não tinha que se preocupar com a falta de munição ou com a falta de pacotes de energia. Eram abutres que pegavam toda a carniça que sobrava no campo de batalha. Fido é um Scavenger, que está do lado de Shin há 5 anos. Disseram que ele foi capturado por Shin depois de um ataque inimigo, onde ele acabou sendo o único sobrevivente, não tinha sido completamente destruído, mas tinha perdido a mobilidade. Ela tinha uma capacidade mínima de aprendizado, mas o mero robô quebrado que foi capturado não teria inteligência suficiente para agradecer. Mas desde então, Fido sempre prioriza o Shin reabastecendo as coisas para ele primeiro, seguia-o para qualquer esquadrão que Shin fosse designado, ficando sempre ao seu lado. Diferente dos Scavengers, que não se importavam com sentimentos, esse mostrava algum tipo de lealdade. Era um modelo antigo que começou a ser feito no começo da guerra, e como esteve servindo por muito tempo, ele provavelmente aprendeu muitas coisas. E a esse drone que obedientemente segue seu mestre, Shin simplesmente o nomeou como Fido. Um bom nome para um cachorro, como Nina ou Rex. Como era de se imaginar, tinha alguma coisa errada com a cabeça daquele cara. HM. Fido de repente parou atrás do Rainden e se virou. Ele olhou para onde os sensores ópticos estavam olhando, e viu ossos brancos desgastados, embaixo de uma grande árvore que crescia nas sombras dos escombros. Ah, então foi por isso que Fido o chamou. Rainden se aproximou do cadáver. O uniforme estava todo esfarrapado, os braços amputados ainda seguravam o rifle. No seu pescoço tinha uma etiqueta de identificação presa por uma corrente. Ele não parecia ser um 86er. Provavelmente,
Ele era um dos membros do exército original da República que lutaram incansavelmente 9 anos atrás. Alguns segundos depois, Hayden ouve um pi. Fido soltou outro de seu barulho característico, se perguntando se conseguia pegar alguma coisa útil dali. Fora da batalha, ele priorizava a coleta das sobras dos mortos, provavelmente era um hábito que ele pegou do Shin. Nunca tinham pegado os corpos, porque os porcos brancos tinham proibido eles de recuperarem os cadáveres. Depois de fazer uma pequena pausa, Hayden balançou a cabeça. Não precisa, deixa ele aí. Ele reconheceu a árvore que estava em frente a ele. Era uma sakura. Era uma árvore originária do extremo oriente do continente. Ela florescia quando chegava a primavera. Esse ano, durante a estação do desabrochar, por sugestão da Kaie, todos os membros do esquadrão tinham que vir ver essa árvore florescendo lindamente. As pétalas cor-de-rosa se fundiam na noite quando a lua iluminava o lugar. Era uma vista linda. O soldado estava deitado nesse carpete de pétalas, olhando para as lindas flores. Não havia motivo para enterrá-lo negando a ele essa linda visão. Ele pode ter sido um alba, mas ele vivenciou o campo de batalha, foi um guerreiro que deu seu corpo e alma pelo seu país. Ele não pode ser considerado um porco branco igual àqueles outros. Após um breve momento de silêncio, ele olhou para cima e sentiu um calor imaginário em sua orelha. Para todas as forças que estão dando um passeio. Vocês me ouvem? Seu. O que é isso? Uma voz límpida podia ser ouvida como se estivesse ao lado. Como representante de todos os membros sincronizados que estavam fora da base, Hayden respondeu. Houve uma mudança repentina no clima. Uma tempestade se aproxima. Hayden estreitou os olhos. Ao leste, no céu acima das áreas controladas pela Legion, podia-se ver alguma coisa cinza se espalhando. Era tão fraco que ele, mesmo tendo uma visão excepcional, teve que apertar os olhos para ver melhor. Os Entagsfliege da Legion eram do tamanho de uma borboleta, capazes de absorver e refratar a luz e as ondas eletromagnéticas, interceptando sinais de um campo de batalha. Esses drones lideravam o caminho sempre que um ataque começava, anulando o radar do inimigo e protegendo muito bem seus aliados. Eles eram uma peça-chave nos ataques da Legion. Quando? Eu acho que em cerca de 2 horas. Parece que outras forças estão se juntando atrás das que estão se aproximando de nós. Reabasteça com o que conseguir. As forças mais perto estavam tão distantes que não conseguiam ver a olho nu e o radar já estava desativado. Mesmo assim, se ou não, aquele que estava falando aquilo conseguia determinar como era a real situação, como se tudo estivesse na palma de suas mãos. Entendido. Retornando imediatamente, X, Cloto. Me encontre na entrada da Rota 12. Entendido. Parece que não tem um Chiefyard dessa vez, assim fica mais fácil. Pode ter mudanças nas rotas do inimigo, mas vamos fazer uma emboscada perto do ponto 304 e vamos acabar com eles de uma só vez. Hayden deu ordens ao seu grupo de batedores e correu de volta ao seu Juggernaut. A voz de seu parecia muito alegre quando disse aquilo. Hayden estava com um sorriso selvagem estampado no rosto. Apenas Sheep 1? Que ótima hora para caçar. Mesmo a situação parecendo pior do que eles descreveram, as táticas das Sheep eram bem mais simples e fáceis de lidar já que não tinham um Shepherd liderando. Tendo conhecimento das forças inimigas de antemão, eles se sentiam muito mais aliviados. Pelo amor de Deus, esse maldito Death God, pensou Hayden, franzindo a testa. Qual foi o primeiro pensamento? Aquele Death God de olhos vermelhos vagando pelo campo de batalha, procurando por cabeças perdidas. Hayden e os outros voltaram para a base, e encontraram outras 18 unidades de prontidão, prontas para agir. A unidade do seu era a que estava mais próxima da entrada, e ele estava sorrindo igual um gato travesso. Você é muito lento, Hayden. Pensei que você tinha pisado em alguma mina terrestre. Eu voltei o mais rápido que pude. E além disso, para com essas piadas sobre minas terrestres. Ah, foi mal. Cujo foi explodido por uma mina terrestre automática. Nos 2 meses desde que esse esquadrão foi formado, ele foi a terceira Kia. A taxa de morte dos processadores é bem alta. Todos os anos, centenas de milhares eram recrutados, e um ano depois, restavam menos de 1000. Mas isso já era um grande avanço comparado com os seus antecessores, os quais todos praticamente morriam. Naquela época, a única maneira de lutar contra a Legion era ir no meio de um batalhão deles com foguetes e bombas nas mãos. Então a taxa de mortos de cada dia eram de, pelo menos, 50%.
Mas mesmo que a taxa de QIA desse esquadrão seja extremamente baixa, eles ainda estão no fronte de batalha. Nunca teve um campo de batalhas onde não houve perdas. A chegada da morte sempre é repentina e justa. Todos estão aqui? Então escutem. Todos ficaram apostos quando ouviram a calma voz ao longe. O mapa da primeira área de guerra já estava cheio de anotações contendo várias informações importantes para aquela operação. Shin já estava na frente deles, parecia iluminado pela luz luar. Seu rosto branco estava acompanhado pela familiar roupa de camuflagem desértica, e o emblema de capitão indicava que ele era o líder. O lenço azul continuava ao redor de seu pescoço, e esse era um dos motivos do seu apelido sinistro. A cabeça do Death God já tinha sido arrancada, mas ainda estava escondida pelo lenço ou algo do tipo. Vou explicar a situação. O líder desse esquadrão, apelidado de Death God, viu todos os seus companheiros com seus frios olhos vermelhos. A reunião sobre os números dos inimigos, das rotas de embate e de quais seriam as contramedidas foi bem simples, mas bem explicada. Todos os processadores entraram nos Juggernauts. Cada um deles, seja pelo rosto ou físico, dava para perceber que eram jovens soldados, no meio ou no final de sua adolescência. Depois que tudo foi selado dentro da escotilha, as 21 unidades blindadas acordaram de seu sono. O M1A4 Juggernaut era um drone de guerra blindado não tripulado, com homens dentro. Suas 4 patas eram finas e longas, sustentando o pequeno corpo marrom claro em forma de casulo. A unidade possuía 2 metralhadoras pesadas como armas adicionais, um par de fio de arame, e um canhão de 57 mm nas costas. De longe, a máquina parecia uma aranha, e com as armas balançando na parte da frente, junto com o canhão principal nas costas, pareciam as garras e a cauda de um escorpião. Esse era o caixão de seus compatriotas 86er. A emboscada seria feita em uma cidade abandonada. Shin estava escondido em um canto de uma igreja em ruínas. Ele estava sentado na cabine apertada do Juggernaut, e então ele abriu os olhos. A área que virará um campo de guerra era uma avenida. Eles se dividiram em várias equipes, espalhadas pelos cantos da rua para terem certeza que as trajetórias de disparo não ficassem uma em cima da outra. A equipe do front era composta pelo número 1 e o número 3, Shin e seu, agiriam independentemente da equipe de cobertura composta pelo número 2 e 4, Raiden e Kae, flanqueando a rua. A equipe de canhão liderado pelo número 5, Daya, e a equipe de atiradores de elite era liderada pelo número 6, Krena. Estavam escondidos do outro lado da rua esperando. Shin olhou sem demonstrar reação para a pequena tela holográfica, detectou a quantidade e a formação dos inimigos e estreitou os olhos. O cockpit do Juggernaut era semelhante ao de um jato de caça, com vários interruptores alinhados e um controle. Uma tela de LCD mostrava várias informações. Diferente da escotilha antivento do caça, o cockpit do Juggernaut era totalmente coberto. Era impossível ver o lado de fora. Ao invés disso, tinha 3 telas óticas dimensionais e uma janela holográfica que mostrava mensagens, fornecendo informações ao piloto, mas não diminuía a escuridão nem deixava menos claustrofóbico o lugar. Pode-se dizer que era um caixão. A formação do inimigo era como o esperado, tinha a forma de um trigo, a equipe de reconhecimento liderando a vanguarda e 4 equipes na ponta do trigo. Essa era a formação ofensiva clássica do esquadrão blindado. De fato, como dizem o número e a habilidade da Legion sempre foram superiores, então eles não usariam nenhuma formação diferente da habitual. Assim então, eles são facilmente identificados. Não importa qual seja a previsão, o inimigo sempre vai enviar uma força de combate enorme para tentar ganhar com números. Essa tática nunca mudou. Enfrentando essa legião, esse apelido era merecido, seria difícil acabar com eles mesmo com o dobro de tropas, e um exército normal já teria recuado devido ao desespero e ao desamparo. No entanto, o estilo de combate dos Juggernauts, dos 86ers, sempre foi o de lutar contra muitos, contra números esmagadoramente grandes, apenas com poucas unidades. De repente, Shin se lembrou de uma frase que ouviu há muito tempo, quando alguém recitou para ele uma frase da Bíblia. Alguém. Ele não se lembrava mais do rosto nem da voz dessa pessoa. Tudo que ele conseguia se lembrar era a última cena, a voz. E aquela frase. Interrogabate 1. Raiden ouviu Shin murmurar algo através do para-rádio, parecia algum barulho,
Ele colocou as pernas para baixo e se sentou em posição vertical. Ele estava escondido sob os escombros, a visão dele estava coberta pelo cinza do concreto, e o radar estava inativo. Shin não estava falando na língua nativa de lá, a língua da República, então ele não conseguia entender. Tudo o que ele conseguiu ouvir foi, disse elegi o nome Nihil sobrescrito uma. Seu reclamou. Shin, você está lendo a Bíblia em uma situação como essa? Que péssimo gosto. Especialmente porque está falando bem essa frase agora. O que foi que ele disse? Quando o Messias perguntou se eles eram demônios ou espíritos dos mortos, eles responderam, Legion, porque somos muitos. Raiden ficou em silêncio. Claro, porque aquilo era horrível. De repente, outra pessoa se sincronizou no para-raid. Andler 1 para todas as unidades. Desculpe pelo atrasado. Uma encantadora voz, que parecia o badalar de um sino prateado, entrou pelos ouvidos através do para-raid. Parece que a nova Andler foi designada para o esquadrão depois que o Andler anterior se demitiu por ter ficado aterrorizado pelo Death God. Pela voz, ela parecia ter mais ou menos a mesma idade que eles. Inimigos se aproximando. Por favor, intercepte eles no ponto 208. Undertaker para Andler 1. Confirmando. Posicionamento no ponto 304 completo. Shin respondeu automaticamente. Parece que houve um suspiro no outro lado do para-raid. Que rápido, impressionante da sua parte, Undertaker. A Andler ficou maravilhada com aquilo. Claro, Raiden começou a murmurar. Shin e o resto do pessoal do esquadrão tinham codinomes, mostrando que eles eram veteranos. A maioria dos processadores usavam o nome do seu esquadrão em números. Aqueles que tinham codinomes diferentes eram veteranos que sobreviveram a pelo menos um ano de batalhas, já que a taxa da sobrevivência era menor que 1%. Eles foram abençoados com talentos e habilidades que aqueles que morreram nunca tiveram. Eles eram demônios, deuses da morte em forma de monstros. Todos os processadores do CP-Aliad tinham codinomes únicos, e eles eram veteranos de 4, 5 ou mais anos de combate. Eles eram muito bons, até mesmo a princesa que se escondia atrás da muralha da cidade sabia disso. Mas ao mesmo tempo, ele ficou silenciosamente impressionado. Sabendo que a Legion atacaria, o ponto 208 era um ótimo ponto para contra-atacar. Fazia apenas uma semana que ela tinha virado a Andler do CP-Aliad, mas pelo jeito ela não era só uma pessoa gentil. Uma sirene. Os sensores das patas ressoaram. A janela holográfica apareceu na frente dele, e ele deu zoom. Na frente deles, onde havia escombros de um prédio caído na rua principal que eles estavam flanqueando, apareceu uma mancha preta na outra extremidade onde o sol brilhava. Depois de alguns segundos, o horizonte estava coberto de metal. Eles chegaram. A tela do radar imediatamente encheu de unidades inimigas. O exército de robôs invadiu a cinzenta cidade destruída, como uma sombra que devora toda a luz, começou a se aproximar deles. As unidades estavam alinhadas, cada esquadrão de 50 a 100 metros de distância entre eles. Mesmo os mais leves deles, os batedores, a Maze pesavam 10 toneladas, quando avançavam faziam um leve ruído de ossos, passos não podiam ser ouvidos. Apenas o farfalhar das folhas, enquanto eles se aproximavam. Era uma visão surreal, mas infelizmente era real. Com 3 pares de pernas eles avançavam. As pernas se mexiam conforme o sensor sob o abdômen ordenava. Tinham armas anti-infantaria de 7,62 mm nos ombros balançando. Os Amaze eram como piranhas. Tinha também a unidade de combate a curta distância, Grauvol, um drone aterrorizante que parecia um tubarão com 6 pernas, com lança-foguetes antitanque de 76 mm, nas contas e lâminas de alta frequência no par de pernas dianteira refletindo uma luz opaca. Eles estavam juntos com tanques de 50 toneladas, Love, que tinha 8 pernas que quase não conseguiam suportar o peso. Eles carregavam um terrível e horripilante canhão de cano sem estrias de 120 mm enquanto continuavam a marchar imponentemente. O grande enxame de drones em tagsfliege espalhados pelo céu bloqueava o sol, fazendo sombras no chão. A Legion tinha nanomáquinas que agiam como sangue e sistema nervoso, suas peles derretidas flutuavam no ar como um pó prata ou como a neve branca. Os batedores Amaze entraram na zona de tiro, passaram pela primeira equipe da emboscada, liderando o resto das unidades, até o último Love entrar. Quando todos entraram na zona de tiro, fogo. Shin ordenou.
Na mesma hora, todas as unidades que estavam esperando puxaram o gatilho ao mesmo tempo. O primeiro tiro foi da quarta equipe, mirando a vanguarda deles, e na mesma hora, a equipe 1 atirou com os canhões focando a retaguarda. Os fracos Amaze e os Love que tinham armaduras finas na parte das costas foram abatidos, ficando incapacitados, e antes que o que sobrou da Legion pudesse reagir, as outras unidades bombardearam com os canhões. Explosões. Boom! As lascas de metal destruídas e o sangue prateado das nanomáquinas espalharam-se junto com as chamas. Na mesma hora, os 21 Juggernauts se viraram. Alguns deles saíram da cobertura para continuar atirando, enquanto outros rapidamente se espalharam usando obstáculos e escombros como cobertura, se movendo para trás ou para o lado de seus companheiros atirando na Legion, e depois se afastando. Aqueles que começaram com os tiros, saíram de suas coberturas e começaram a flanquear o inimigo. O Juggernaut era um fracasso como máquina. A liga de alumínio usada não conseguia resistir a tiros de metralhadoras pesadas. Mesmo que sua mobilidade fosse muito maior do que as dos tanques, o poder de fogo do canhão deles era muito inferior se comparado com o do Love. As 4 patas delicadas só conseguiam suportar pouco peso, provavelmente porque o tempo para desenvolver a parte de locomoção tenha sido bem curto. Quanto mais patas, mais complexo era de se fazer a parte de locomoção da máquina. Às vezes a pressão nas patas era muito grande, e elas muitas vezes perdiam o equilíbrio em terrenos mais moles como nos pântanos que existiam no fronte oriental. Geralmente robôs de combate em filmes e animes frequente conseguiam pular e correr de forma bem rápida, mesmo no ar. Mas isso era só imaginação, era só um sonho, para essa máquina falha. Podia até rir de tão ridícula que era, pois era literalmente um caixão móvel. O Juggernaut era tão fraco que não conseguia nem lutar direito contra um fraco Amaze. Imagine então contra um Grauvol ou um Love. Geralmente, para conseguir vencer tinha que lutar com várias unidades e usar o terreno e os obstáculos para compensar essa falta de força, tentar atacar pelos flancos ou por trás, onde as armaduras dos inimigos era mais fraca. Essa era a tática que foi passada de geração a geração por 7 anos. Veio dos Age Sixers anteriores que aprenderam e melhoraram essas técnicas em troca de grandes sacrifícios. Os processadores do Esquadrão Sepia-Lead usaram essas táticas para sobreviver por todos esses anos no fronte de batalha, e estão mais familiarizados com isso do que qualquer outro esquadrão. A química entre eles foi desenvolvida e aprimorada para que eles conseguissem entender aos outros e assim conseguissem lutar com mais facilidade, sem ter que depender de informações adicionais ou contato do Handler. E, antes que ele percebesse, seu rosto mostrava um sorriso de escárnio. Nós temos a proteção do Death God aqui. O Juggernaut, que carregava a gravura de um esqueleto sem cabeça, o Undertaker rapidamente disparou através das sombras e dos prédios desmoronados. Os tiros dos inimigos não o atingiam, e ele nunca errou. Ele conseguia fazer caminhos incríveis para atacar os pontos cegos do inimigo, ou atraí-los para uma emboscada de seu esquadrão, não importando se eram Amaze, Grauvol ou Love. A missão do Shin era atacar sozinho os flancos inimigos para quebrar sua formação, abrindo caminho. O estilo dele se focava em combate a curta distância, explorando os pontos fracos dos inimigos. Os pontos vermelhos no radar indicavam que os inimigos ainda não foram derrotados. Ele sabia disso, pois seus olhos cor de sangue não viam quase nenhum ponto vermelho desaparecer do radar. Como um verdadeiro Death God, com seu olhar gélido, ele ordenou que todas as máquinas inimigas fossem destruídas. De repente, ele sentiu um pequeno lamento. Novamente, ele não apareceria. Esse pensamento sem sentido preencheu sua mente por alguns segundos, antes de sumir junto com uma enorme explosão que aconteceu quando ele puxou o gatilho. Seus olhos e pensamentos foram movidos para o próximo alvo, e enquanto disparava, ele dava instruções para seu esquadrão de como matar de forma mais eficaz as máquinas. Equipe 3. Façam o inimigo ir atrás de vocês e vão para o sudoeste. Equipe 5. Mantenha sua posição, e espere até que todos os inimigos tenham entrado na zona de tiro para começarem a atirar. Dai a Black Dog, aqui entendido. Angel, Snowbit, use esse tempo para recarregar. Seu Logging Fox, também. Tente não atirar em nós, Black Dog. Aruto, Falk. No ponto 270, distância de 400 metros. Está saindo do prédio.
Assim que aparecer, atire. Entendido. Kino Fafnir me deu uma mãozinha aqui. Uma onda de tiros de canhão pode ser ouvido de longe, e os escombros da cidade tremiam. Os Grauwolves escalaram a parede perpendicular ao solo. Eles tinham uma mobilidade muito grande, com o objetivo de atacar de cima. Foram despedaçados no momento que saltaram, explodindo no ar. Shin procurou com seus olhos o próximo alvo, e detectou movimentos estranhos antes de desviar o olhar. Pessoal, cessar fogo, se espalhem. Todos imediatamente executaram o comando repentino. Ninguém questionou. Por que fazer uma coisa tão estúpida dessas? Enquanto a linha de frente estava lutando, a Legion mandou reforços. Ainda havia uma unidade da Legion que não tinha aparecido. Um zumbido estridente. Os bombardeiros vieram de longe e pousaram em todas as esquinas, fazendo explosões repentinas, e a terra preta explodiu no ar. Era o ataque de suporte dos canhões automáticos de 155 mm, os bombardeiros de longa distância Scorpion. Com o auxílio do computador de bordo foi calculado a trajetória, estima-se que o canhão foi disparado a 30 km na direção nordeste. Mas na verdade, essa informação era inútil, pois não tinham armas e nem como ir lá para atacá-los. O que eles podiam fazer é analisar o terreno e a posição dos observadores inimigos para tentar prever onde seriam os próximos disparos. Andler 1 para todas as unidades. Enviando agora as possíveis localizações dos observadores, 3 deles. Por favor, encontrem e destruam-nos. Shin levantou uma sobrancelha. Havia 3 pontos brilhantes no mapa, comparando com a distribuição das tropas inimigas que ele tinha descoberto. Mandou instruções para a atiradora Krena que estava escondida entre os prédios da parte de trás. Krena, Gunslinger, ponto 030, distância de 1.200 metros, 4 unidades no telhado. Entendido. Deixa comigo. Andler 1, transmitir dados por meio de laser pode revelar nossa localização. Por favor, transmita os dados usando só a sua voz durante a batalha. Me desculpe. A próxima onda de observadores está chegando. Por favor, continue tentando descobrir a posição deles. Nesse momento, parece que ele sentiu um sorriso radiante se abrir do outro lado do para-raio. Claro. Ao ouvir a resposta sincera da Andler, Shin franziu a testa, mas então, sua atenção voltou para o campo de batalha com flashes repentinos e alertas. Os canhões bombardeavam o campo de batalha como uma grande tempestade, já que a Legion não se importava com as máquinas aliadas. Essas táticas bárbaras poderiam ser usadas, já que todos eram drones sem vida. Raiden ouviu as explosões, e continuou a procurar sua próxima presa. Olhando a quantidade de rastros de balas, ele conseguiu ver que o inimigo ainda estava em maior número. Se acertassem um tiro neles, tomariam um dano crítico, e uma explosão de canhão de tanque iria obviamente fazê-los em pedacinhos. Ele disparou por cima da cobertura e se escondeu nas sombras de uma ruína, apenas para encontrar um convidado por lá. Era Undertaker. Ele parecia ter acabado com sua munição, e estava sendo reabastecido pelos Scavenger Fido, como de costume. Tem muitos deles, hein? Não parece que estamos caçando? Aproveite. Ele com certeza ouviu a conversa dele com o seu, já que deu uma resposta sarcástica dessas. Tem muito mais loves do que o esperado. Parece que eles foram reabastecidos. Ele percebeu friamente, como se acabasse de lembrar-se de levar um guarda-chuva por causa de uma garoazinha. Em vez disso, Raiden nunca viu Shin vacilar em nada. Ele provavelmente nunca vacilaria em nada durante toda sua vida, ou até mesmo depois de sua morte. Temos um limite de cobertura. Nesse ritmo nossos movimentos serão detectados. É melhor acabarmos com todos eles antes que isso aconteça. Os braços de metal de Fido trocaram o container de munição e a reposição de munição foi feita. Undertaker se levantou. Eu vou dar um jeito nos loves. Deixe os outros inimigos e o comando dos reforços para você. Entendido, Undertaker. Você vai ser xingado pelo velho Aldrentre de novo. Undertaker parecia ter soltado uma risada. Escombros explodiram. Na velocidade máxima, o Juggernaut disparou entre um ponto de cobertura para outro e rapidamente conseguiu se aproximar de 4 loves inimigos. Isso não poderia ser simplesmente chamado de suicídio, muito menos de imprudência, a Andler gritou. Undertaker, o que você está? Um love ajustou a mira de seu canhão e abriu fogo. O Undertaker pulou para o lado, desviando do tiro.
Outro tiro foi disparado e ele desviou. Fogo, tiros e mais tiros. Tanto humanos quanto os drones já teriam sido obliterados pelos tiros contínuos do canhão de 120 mm, mas o Undertaker conseguiu desviar de todos os tiros e continuou avançando. Ele não mudou a sua rota depois de ver os canhões inimigos em seu caminho. Em vez disso, ele continuou avançando usando sua experiência, instinto e habilidades de pilotagem inacreditáveis, como um esqueleto sem cabeça se contorcendo. Os 4 Love se viraram irritados, olhando com um olhar medonho. Eles avançaram com tudo. Seus corpos de aço eram os mais pesados que tinham, mas eles conseguiam acelerar até a velocidade máxima silenciosamente de sua posição até a posição do Undertaker. A mobilidade dos inimigos era tão injusta, tinham poderosos amortecedores e um potente atuador linear. As 8 pernas foram levemente dobradas, e uma unidade pulou de repente, tentando esmagá-lo. Nessa hora, o Undertaker pulou imediatamente. Desviou do ataque do Love pulando para o lado, girou no ar, aterrissou e pulou novamente. Ele subiu em uma perna do Love, pisando nas juntas, subiu e rapidamente chegou no topo do canhão, abriu as pernas, se inclinou para a frente e encostou seu canhão principal na armadura de aço do inimigo. Visivelmente, ali era a parte mais fina da armadura, bem em cima da parte de trás do canhão. Fogo. O tiro de alta velocidade perfurou as placas de aço, enquanto o potente explosivo, cuja velocidade de explosão é 8.000 metros por segundo, explodiu dentro do Love. O Undertaker já estava olhando para o segundo Love, saltou do primeiro que já estava saindo fumaça negra. Ele se esquivou de todos os tiros com facilidade, e quando chegou na perna, balançou as lâminas de alta frequência, uma arma para combate de curta distância. Ninguém além do Shin tinha isso. Era muito poderoso, mas o seu alcance era muito curto. Quando a segunda unidade perdeu o equilíbrio e tropeçou, ele disparou e a eliminou, a usou para bloquear o tiro da terceira unidade. Enquanto os sensores das unidades Love estavam se distraindo com as chamas das explosões, ele jogou o arame, se agarrou em um prédio alto e pulou na terceira unidade que estava movendo seu canhão feito um louco depois de perder o alvo, e então disparou nela. Ele conseguia perceber que a Andler do outro lado do para-raid estava sem palavras. Se o desenvolvedor desse caixão de aço visse o que o Undertaker fez, ele poderia desmaiar ou ficar aterrorizado. Raiden estreitou os olhos enquanto observava a bala do Shin. O Juggernaut não foi feito para esse tipo de batalha. Era simplesmente uma arma suicida que era abatida com um único tiro. Não tinha grande poder de fogo, nem armadura e nem mobilidade. Só era boa se conseguisse atirar de longe. Para destruir um só Love, seria preciso muitos Juggernauts. Naturalmente o preço por isso era enorme. As pernas do Juggernaut eram frágeis, e com excesso de força, elas seriam totalmente destruídas no final da batalha, tanto que a própria unidade se tornaria facilmente um alvo para outras unidades da Legion, que visavam proteger a força principal, os Love. Devido aos esforços de Shin, o Raiden e os outros podiam acabar com os outros inimigos sem se preocuparem com os Love. O resultado já estava decidido. Na verdade, Raiden estava curioso como Shin conseguiu sobreviver. Não só sobreviveu agora, mas por 5 anos, esse monstro continuou a sobreviver usando tais métodos insanos. É uma pena, Raiden sempre pensou. Eles lutam juntos há 3 anos, há 3 anos Raiden era o vice-comandante de Shin, seu substituto. Ambos tinham codinomes pessoais, mas Raiden nunca conseguiria imitar os movimentos do Shin. Ele nunca conseguiria superar o Shin. Aquele Death God sem cabeça era um prodígio da guerra. Ele não era só sortudo, mas se ele tivesse bastante tempo e equipamentos bons, Shin poderia se tornar o núcleo principal para a destruição de toda a Legion sozinho, e ele tinha o potencial para se tornar um herói em qualquer época. Mas infelizmente, Shin acabou nascendo na época errada. Se ele tivesse nascido antes no passado, na época dos Cavaleiros, ele teria sido um grande guerreiro, e se ele estivesse na última guerra da humanidade, ele seria um herói que teria seu nome gravado nos anais da história da guerra. Ali era só um maldito fronte de batalha sem importância. Ele não seria reconhecido. Ele não tem dignidade nem direitos humanos. Quando morrer não vai ter um túmulo, e nada do que ele fez será registrado para a posterioridade. Ele era usado como uma arma e depois seria abandonado para morrer em um campo de batalha desconhecido. Esse era seu destino.
igual a milhões de companheiros e aliados que morrem nesse campo de batalha, ele não deixaria nada além de seus ossos podres. As nuvens formadas pelos drones em Tagsfliege começaram a se dissipar, e o brilho do sol retornou, enquanto o resto da Legion recuava com a cobertura dos Scorpions. Os frios drones destruídos nunca serviriam de vingança pelo sacrifício de seus companheiros, pois quando eles consideram que as perdas já passaram do limite aceitável, eles recuam imediatamente. O pôr do sol iluminava o Undertaker em meio aos destroços dos Love. Aquela luz sob ele era como a luz do luar brilhando sob a lâmina de uma antiga espada, incrivelmente bela. Caso não houvesse batalhas noturnas ou ataques dos inimigos, as poucas horas que tinham entre a limpeza depois do jantar até a hora de apagar as luzes eram um precioso tempo livre para eles. Angel limpou a cozinha, fez café para todos, e voltou encontrando todas as pessoas da base reunidas no pátio na frente do hangar. Certo, um tiro no Master Bear e 2 no Rabbit Knight. 7 pontos para o Aruto. Arg, errei 2 ali. Eu realmente não sou bom com armas. Ou, Fido de repente colocou um desafio. Coloque as latas de lado. Como Kino, que é a próxima, se sairá dessa vez? Você está falando sério. Ah, não consigo fazer isso. Próximo. Quem é o próximo? Ande logo. Sou eu. Caetânia, a próxima. Certo, 2 pontos. Vó, todos os 5 tiros acertaram. Como esperado de você, Raiden. HMPH, foi fácil. Não fique se achando. Sai daí, Crena. Mostra pra ele suas habilidades divinas. Certo, deixa comigo. Fido, não arrume, só deixa Ai. Vou Ai e... Meu Deus, você está dificultando hoje, Fido. Deixar em formato de torre deixa mais difícil ainda. Shin, sua vez. NN. Vou Ali e... Você acabou com todos. Você é irritante como sempre. Havia muitas latas vazias depois do jantar, então todos pegaram suas pistolas para dar alguns tiros. Seu desenhou alguns animais fofos nas latas para indicar os pontos, enquanto isso Fido recolhia as latas que foram derrubadas enquanto o pessoal atirava, organizando-as em formato de torres ou pirâmides. Angel sorriu enquanto observava a ótima atmosfera do lugar. O jantar estava muito bom. Eles cortaram o javali e assaram a sua carne, adicionaram muito molho feito de groselha, acompanhado de vegetais colhidos dos campos, leite enlatado e sopa de creme de cogumelos. Não era divertido comer na cantina, então todo mundo pegou e levou as mesas para o lado de fora. Aqueles encarregados de cozinhar tinham muitas coisas para fazer, então todo mundo ajudou a fazer o jantar. Foi agradável. Ela se sentia muito feliz quando todos estavam juntos. Shin nem olhou para as latas que tinha derrubado, começou a folhear as páginas de um livro em um canto um pouco afastado da multidão. Angel colocou uma caneca de café na frente dele. Bom trabalho. Shin em resposta apenas levantou os olhos. Angel entregou a bandeja com as canecas de café para o Daya, pegou uma cadeira, colocou do lado oposto ao Shin e se sentou. Ele continuou a ler o grosso livro, seus olhos estavam focados nele. Um gato preto com garras brancas, que o esquadrão tinha adotado, estava tentando brigar com as páginas do livro. Ela sorriu. É interessante? Não muito. Shin falou isso, mas provavelmente sentiu que essa resposta tinha sido muito fria e direta, então ele continuou. Quando pensa em outras coisas, eu não presto muito atenção nele. Entendo. Angel disse isso enquanto franzia um pouco a testa. Esse fardo era algo que nem ela nem seus companheiros de esquadrão conseguiam compartilhar com ele. Obrigada por tudo. De repente, o dispositivo Raid esquentou. Para todos do esquadrão. Agora é uma boa hora? A voz da Andler soou. Fazia uma semana desde que tinha assumido a função, e todos os dias, interagia com todos naquele horário, depois do jantar, sem deixar passar um dia sequer. Sem problemas, Andler 1. Bom trabalho novamente hoje. Shin respondeu no lugar de todos. Seus olhos continuam focados no livro, mas o gato não deixava ele virar a página, então ele levantou o livro. Os companheiros de esquadrão que estavam jogando rapidamente tiraram as balas das armas e as guardaram. O governo proibiu o uso de armas para todos os 86ers para que não houvesse rebeliões. No entanto, como ninguém olhava, eles pegaram algumas de uma instalação militar abandonada que tinha nas redondezas. Sim, bom trabalho também. Você e a sua equipe lutaram bem, Undertaker. Todos estão jogando alguma coisa? Peço desculpas se estou incomodando vocês, então por favor, continuem.
Só estamos matando tempo. Por favor, não se importe com isso. Vocês podem desligar o para-raid se não quiserem conversar, foi o que a garota disse na primeira vez que eles se sincronizaram. Então eles desligaram e começaram uma competição de arremesso de facas. Shin respondeu enquanto observava seus companheiros. Raiden, Seu, Kaie e alguns outros provavelmente decidiram tomar um pouco de café, pegaram algumas cadeiras ou se sentaram na mesa mesmo. Sério, parece que vocês estavam se divertindo, mas nesse caso então, parece que Andler finalmente ia começar a falar do assunto principal. Shin quase podia ver o olhar sério dela em sua direção. Undertaker, eu tenho algumas coisas para falar para você hoje. Em vez de ser um esporro de um superior, parecia um conselho gentil da presidente do conselho estudantil para um aluno da elite. Shin tomou um gole do café, sem se importar nem um pouco com isso. Ele não pretendia escutar nada que uma Andler que estava escondida dentro das muralhas da cidade tinha para falar. Sobre o que é? É sobre os relatórios de patrulha e o da batalha. Não parece que eles foram enviados por engano. Eu vi que todos eles eram iguais. Shin levantou os olhos. Você leu todos eles? Somente os que foram feitos depois que você foi designado para o esquadrão Sepalead. Você está fazendo isso de novo? Raiden parecia muito perplexo, mas Shin o ignorou. Para que você precisa saber como está o fronte de batalha? É uma perda de tempo. É um dos trabalhos dos Andler analisar as táticas e as formações da Legion. Depois de dizer isso, a Andler relaxou um pouco o tom de voz. Eu entendo que você não manda nenhum, pois nós Andlers não lemos. É nossa culpa, então não vou repreendê-lo por isso, mas a partir de agora, por favor, escreva-os para mim. Eu vou ler eles. Que saco! Shin pensou, e então falou. Eu não escrevo bem. Você é muito teimoso. Daya murmurou, e Shin ignorou ele enquanto virava a página do grosso livro de filosofia em suas mãos. Claro, a Andler não sabia o que ele estava fazendo nesse momento já que não estava ali na sua frente. Ela provavelmente vai assumir que como um processador que ficou preso em um campo de concentração desde a infância não deve ter tido a educação básica, dito e feito. Ah, desculpe, mas se é assim então, eu acho que você precisa treinar mais. Pois isso certamente será útil mais tarde. Quem sabe? A Andler claramente ficou desanimada. Ele ainda consegue ler seu bufou e arremessou uma faca. A faca bateu na Swing Princess, derrubando-a da mesa. Kaie segurou sua caneca com as duas mãos e inclinou um pouco a cabeça. Não, isso vai ajudar bastante, não vai, Undertaker? Seu hobby é ler de qualquer forma. Você não está lendo um livro de filosofia nesse exato momento? Parece ser um livro meio difícil. Houve um silêncio mortal do outro lado do para-raid. A Andler falou. A voz dela ainda era gentil, e parecia que ela estava com um sorriso em seu rosto, mas por algum motivo, tinha uma pressão diferente em sua voz. Undertaker, entendido. Por favor, mande todos os relatórios de agora em diante, você entendeu? Os relatórios de batalha também. Tudo. Não posso só mandar os dados do gravador das batalhas? De jeito nenhum. Por favor, escreva-os. Shin mordeu a língua. Kaie, que estava olhando a cena cautelosamente, tremeu, o rabo de cavalo balançou atrás de sua mão. Ela imediatamente juntou as palmas das mãos e abaixou a cabeça pedindo desculpas. Não era culpa dela, mas Shin apenas deu um aceno com a mão. Meu Deus, a Andler suspirou. Parecia que ela tinha entendido o porquê dele não enviar os relatórios. Ela quietou seu coração e falou com seriedade. A análise aqui vai ser muito útil para formular táticas. Vocês são a elite, seus registros de batalha servirão para facilitar isso. Com um bom planejamento a taxa de baixas nos campos de batalha vai diminuir, e também reduzirá as perdas de vocês, então eu espero muito que você nos ajude. Shin não respondeu, e Andler continuou em silêncio. Talvez ela tenha percebido que o motivo pelo qual os processadores não confiavam nos Andler era por causa dos Andlers que não trabalhavam direito. Então, o tom da garota ficou alegre, provavelmente para afastar o clima ruim de antes. De qualquer forma, a data do relatório é de muito tempo atrás. Você pegou esse relatório de alguém? Ou nunca foi modificado desde então? Ah, esse cara sempre foi assim, Andler 1. Ele sempre foi assim, antes mesmo de conhecê-lo já era assim. Raiden falou isso com uma voz como se estivesse provocando. Parecia que a Andler tinha ficado confusa. Verevol sobrescrito 1. Você conhece o Undertaker há muito tempo? Kaie deu de ombros.
Mais da metade de nós aqui são assim. Por exemplo, o Daya Black Dog e a Angel, Snow White, sempre estiveram no mesmo esquadrão desde que se alistaram, enquanto o Aruto, Falk e eu estamos juntos há 1 ano. Seu Laugin Fox e a Crena, Gunslinger, juntaram-se ao esquadrão que estava o Shin, Undertaker, e o Raiden Verevol 2 anos atrás. Vocês dois se conhecem há 2 anos, certo? 3 anos. Raiden respondeu, e Andler ficou em silêncio. Faz quanto tempo desde que vocês se alistaram? Todo mundo aqui está no 4º ano. Ah, Undertaker é o mais experiente aqui, este é o 5º ano de serviço dele. A Andler parecia encorajada. Então, o Undertaker está quase terminando o tempo de serviço. O que você pretende fazer depois de se aposentar? Tem algum lugar que você queira ir, ou algo que você queira ver? Todos focaram sua atenção em Shin. Ele continuou a olhar para o livro e respondeu categoricamente. Vai saber. Nunca pensei nisso. Entendi. Mas acho que é bom começar a pensar nisso agora. Talvez você consiga pensar em algo legal. Tenho certeza que isso será bom. De repente, Shin sorriu. O gato sonolento ao lado dele levantou as orelhas e olhou para Shin. Talvez seja.